de governo humano, nasce as nações, Deus faz uma nação e dá a ela a lei, porque o Salvador estava para chegar. Deus dá a lei para o homem saber o que Deus quer, o que pode e o que não pode. Porque existe muita coisa que pode e não pode na terra, e se eu te perguntar, pode por quê? Não pode por quê? Então tem muita coisa que o homem vai falar pode, que Deus disse não pode. E tem muita coisa que o homem diz não pode, e Deus disse pode. Quem é que manda afinal na terra? Quem é que pode dizer não ou sim? Senão quem tem autoridade. E a autoridade na terra, Deus nunca deu a autoridade dele para ninguém. Ele deu a autoridade na terra para o homem governar a terra. Mas a autoridade de Deus, ela está em Deus e nas pessoas de Deus. E ele tem poder para dar e tirar. Autoridade é uma palavra que vem de autor mais idade. Quem que é o autor da terra? Deus. Quem que é o eterno, mais antigo? Deus. Ele é a autoridade. Então ele pode falar o que é legal e o que não é legal. Por que ele deu a lei? Muita gente se perde aqui porque fala, pastor, nunca ninguém foi salvo pela lei. Se ninguém nunca foi salvo pela lei, por que Deus deu a lei? Se ninguém poderia cumprir a lei, por que Deus deu? A lei não veio para salvar o homem do pecado. Ela veio para revelar ao homem o seu pecado. Porque sem a lei, o ser humano nem tem consciência que é pecador. Você nunca falou de Jesus para alguém que ele te respondeu assim, Jesus quer te salvar, ele fala, salvar do quê? Aceita Jesus para você ser salvo, ele fala, do quê? Já sou salvo. Já tenho Deus. Você vê que aquela mente está tão longe que não dá nem para conversar. Aquela pessoa está tão distante da realidade que não tem nem como você falar das coisas de Deus para ele. É assim que o homem estava. Por isso Deus, o sábio Deus, começou a planejar e executar a salvação do homem como um professor que quer ensinar matemática para um menino do primário, para uma criança do primário, e começa mostrando sombras, tipos, figuras, para ensinar a complicada matemática. O aluno está pensando que é uma maçã mais uma, mas o professor sabe que é uma operação de matemática. Simples, mas é. O povo começou a entender a linguagem simbólica de Deus na lei, animais, sombras, tipos, cores, mistérios. Pão, vinho, figueiro, oliveira, verdadeira, videira, pastor, aprisco, igreja, rebanho. São linguagens figuradas que Deus encontrou informação na nossa mente para revelar aquilo que está na mente dele. E a lei, ela é mais rica em detalhes, sombras, tipos, símbolos, do que qualquer outra coisa. É na lei que está o tabernáculo. Tabernáculo, símbolo de igreja. É no tabernáculo que nós temos as cores, o culto, o sacrifício, o perdão, a intercessão, o sangue. Nós temos no tabernáculo o altar do holocausto, a pia, a mesa dos pães, o candeeiro, o lugar santíssimo, o lugar santo. E tudo isso tem um significado muito profundo nos céus e Deus revelando o céu para a nossa vida. Então a lei, ela veio para revelar a nossa necessidade de um Salvador e não para nos salvar. Exemplo, o povo estava no pé do monte, Moisés subiu no monte Sinai e Deus deu a lei. Aí Moisés desceu com a lei de Deus e o povo perguntou, o que é que Deus disse? Primeira coisa, não terás outros deuses diante de mim. Não pode? Não, nós temos. Eles tinham e não tinham consciência que era pecado. Os irmãos estão me entendendo? Amém? Assim como muita gente hoje faz um monte de coisa que Deus abomina, que vai levá-lo para a condenação eterna, mas ele não tem consciência que aquilo é pecado. Só que a lei, ao mesmo tempo que ela revela, ela não beneficia quem dorme. Na lei dos homens está escrito, é crime matar alguém. Está dizendo, não pode matar alguém. E se você matar por ignorar a lei, você vai preso do mesmo jeito. Não adianta chegar no juiz e falar, juiz, excelência, eu nem sabia que não podia matar.
Por isso que eu matei. Estava tranquilo. Matei um monte. Não beneficia quem dorme. A lei de Deus também, ela está na palavra de Deus, revelada para todo mundo tomar conhecimento, porque a ignorância dela não salva ninguém. Quando o povo começou a ouvir a lei de Deus, não pode ter outros deuses, nós temos. Não pode matar, nós matamos. Não pode roubar, nós roubamos. Não pode adulterar, nós adulteramos. Não pode dar falso testemunho, nós damos. O povo foi se encolhendo e falando para Moisés assim: não podemos servir esse Deus. Não podemos falar com ele. E tudo isso foi falado antes deles adorarem a Deus no tabernáculo, antes de construir o tabernáculo. Para sair do Egito, Deus não perguntou como é que eles viviam. É o Salvador dizendo: vem como estás. Agora, para ir para o céu, é preciso aprender como é o céu. A lei do céu é diferente da lei da terra. O reino dos céus é diferente do reino da terra. O Deus do céu é diferente dos deuses da terra. Não são deuses. O livro de Levítico aconteceu quando eles ficaram 2 anos parados em Cades Barneia. Sabe o que é o livro de Levíticos? São leis e ordenanças daquilo que Deus quer e daquilo que Deus não quer. É lei para o marido, para a esposa, para o patrão, para o empregado, para o servo, para o sacerdote. Todo tipo de lei é o código de conduta de Deus para a humanidade. Livro de Levíticos. E o povo aprendeu esse código de conduta parado em Cades Barneia. Deus não aceitou o culto, Deus não recebeu o sacrifício, Deus não cobrou adoração, Deus não cobrou louvor. O povo saiu do Egito e passou por um curso de teologia de 2 anos, com o próprio Deus através de Moisés, dia e noite estudando a palavra, para depois entrar na marcha e depois construir o tabernáculo no deserto. Está errado aqueles que dizem: venha como está. Jesus chamou leigos, mas treinou eles por 3 anos. De manhã, de tarde, de noite. Tiveram o melhor mestre que o mundo já teve, o Filho de Deus. O povo de Israel aprendeu direto de Deus. Então, para sair do mundo, você pode vir pecador, você pode vir bandido, você pode vir cheio de problemas, pode vir gente boa, honesto, não tem problema. Quer ser salvo, tem oportunidade para ser salvo. A porta da arca está aberta. A porta do céu está aberta. Mas uma vez que você entrou na presença de Deus, agora você precisa conhecer o seu Deus, para servi-lo dentro do seu reino. Então a lei, ela revelou esta nação que era descendentes de Abraão, religiosos, que se perderam com o passar do tempo, com a religião, agora já não conheciam mais o Salvador. A lei veio mostrar a necessidade de um Salvador, porque o Salvador estava chegando. Então, antes do Salvador nascer, Deus revelou a necessidade do Salvador. Mesmo assim, este povo endureceu o coração e não reconheceu Jesus como Salvador. Queridos, para encerrar, nós sabemos que a ignorância não abençoa ninguém. Este povo era melhor do que nós da Igreja Manancial, melhor do que nós da Igreja Quadrangular, Batista, Presbiteriana, qualquer igreja que você encontrar na terra, nós vamos ver que ela não teve tanta experiência com Deus como teve Israel. Preste bem atenção nisso. Este povo chamado Israel recebeu revelação de anjos, receberam os grandes patriarcas, receberam os grandes profetas, andaram em suas ruas, pregaram nos seus templos, aconselharam seus pais. Era um povo especial, era a descendência de Abraão, que através deles Deus abençoaria todas as nações da terra. Mas quando eles rejeitaram a lei de Deus, Deus rejeitou eles, e no ano 70 eles foram cortados. Sabe quem entrou no lugar deles? Deus não ficou sem um povo na terra. A nação de Deus hoje somos nós. Se você ler em Pedro, você vai ver que Pedro chama a igreja de nação santa, sacerdócio real, povo adquirido. Nós estamos no lugar de Israel. Ou seja, a lei de Deus é para o nosso coração, para você entender que você é pecador e precisa do sangue do Cordeiro
para te remir do pecado, aprender a viver no reino, e através da tua vida, Deus quer abençoar todas as nações. Em ti, ó Israel, eu digo agora, em ti, ó igreja, serão benditas todas as nações da terra. Por isso a igreja se esforça para fazer missão. Entende agora por que a igreja se preocupa com um povo de outra nação? Não tem nada a ver conosco. Tem os seus problemas, mas a igreja tem essa missão. Deus mandou ela fazer isso. Em ti, ó igreja, serão benditas todas as nações da terra. Nós estamos aqui, somos frutos do trabalho missionário. Alguém que não tinha nada a ver com os nossos problemas, deixou a sua pátria e veio pregar o evangelho. E os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Você pode imaginar quantas milhões de pessoas já foram salvas no Brasil? Fruto do trabalho missionário. E se nós amarmos e fizermos missão, estamos cumprindo a nossa missão. E de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Amém, irmãos?